Você já olhou para alguém que amou profundamente e pensou: como essa pessoa foi capaz? Não estou falando de um estranho. Estou falando de alguém que jurou ser fiel, que conhecia o seu silêncio, que segurava a sua mão, que prometeu estar presente. Alguém que você escolheu confiar e ainda assim traiu. O que é mais perturbador nisso tudo não é o ato em si, é a pergunta que fica depois, aquela que a maioria não aceita encarar de frente. Por que alguém trai justamente quem ama? E tem uma verdade oculta por trás de cada traição que a maioria das pessoas nunca para entender mais a fundo. É sobre isso que vamos falar hoje, não para justificar, mas para, finalmente, explicar. A maioria acredita que a traição começa numa noite específica, uma oportunidade, um impulso, uma fraqueza de segundos. Mas a psicologia moderna mostra outra coisa. A traição começa muito antes do ato. Ela começa no tédio que ninguém admite sentir, no afeto que virou automático, na pessoa que um dia acordou dentro de um namoro, de um casamento, de uma amizade e pensou: eu estou cansado disso tudo. Não do outro necessariamente, mas de si mesmo dentro daquele papel. Carl Jung dizia que tudo que reprimimos não desaparece. Se acumula no inconsciente, cresce na escuridão e um dia irrompe. Muitas vezes de um jeito que nem nós mesmos conseguimos explicar. É a sombra agindo. Aquela parte da personalidade que o ego consciente se recusa a enxergar. E aqui está o que o ego faz. Ele convence a pessoa de que está agindo por desejo, por liberdade, por impulso. Mas na verdade está apenas fugindo. Fugindo de uma conversa que nunca teve, fugindo de uma insegurança que nunca resolveu, fugindo de si mesmo. Pense num homem que construiu tudo o que a sociedade diz que deveria querer: família, estabilidade, respeito social. E ainda assim, numa determinada noite, faz uma escolha que destrói exatamente aquilo que levou anos para construir. Ele não trai porque deixou de amar. Ele trai porque está cansado de quem se tornou dentro daquele relacionamento. Naquele momento proibido, o que ele busca não é outra pessoa. É uma versão de si mesmo que ficou enterrada sob o peso das expectativas. Tem uma frase de Nietzsche que ilumina esse assunto de um jeito que incomoda. O amor é o estado no qual o homem vê as coisas mais como elas não são do que como são. Ou seja, quando amamos, ficamos cegos. Não estamos vendo o outro de verdade. Estamos vendo uma projeção, uma ideia construída pelo desejo, pela esperança, pela carência vestida de afeto. E o que acontece quando o cotidiano começa a desfazer essa projeção? Quando o outro, inevitavelmente, revela suas imperfeições, suas contradições, seus dias ruins, sua humanidade banal? Para muitos, vem o vazio. Aquela sensação existencial de estou cansado. Isso não é como eu realmente pensava ser. E é exatamente nesse ponto que o desejo carnal entra como uma fuga conveniente. Porque o prazer imediato não exige vulnerabilidade, não exige presença real, não exige lidar com nada profundo. A dopamina rápida de um encontro proibido dá a sensação de estar vivo, sem o custo emocional de uma intimidade verdadeira, como anestesia para uma dor que a pessoa nem sabe nomear. O paradoxo cruel é esse: o traidor muitas vezes ainda ama, mas ama de um jeito tão distorcido, tão cheio de egoísmo inconsciente, que prefere destruir o vínculo antes que ele exija dele aquilo que ele ainda não aprendeu a dar: presença, honestidade, coragem de ser visto. A própria Bíblia tem uma das mais impactantes traições: Judas e Jesus Cristo. Judas não era um inimigo, era um dos mais próximos, alguém que comeu na mesma mesa, que conhecia a voz, que tinha confiança total, e ainda assim, por 30 moedas, que no fundo representavam algo muito além do dinheiro, entregou quem o amava. O que a história de Judas revela é algo que a psicologia confirma séculos depois. As traições mais devastadoras não vêm dos inimigos, vêm de quem está dentro, de quem tem acesso, de quem conhece as fraquezas. E Judas não traiu por ódio. Os estudiosos debatem suas motivações até hoje: decepção, desapego, ambição, medo. Mas o que fica é a consciência pesada depois. A culpa que não coube dentro do peito, porque trair quem confia em você não destrói só o outro, destrói uma parte de quem você acreditava ser. Porque algumas pessoas traem repetidamente, mesmo com sentimento de culpa, mesmo prometendo que nunca mais. Não é simplesmente fraqueza de caráter. Na maioria dos casos é trauma agindo disfarçado de liberdade. É uma mente perturbada tentando resolver uma dor antiga com um remédio que só piora o problema. O psicólogo John Bowlby
Identificou que os padrões afetivos que desenvolvemos na infância nos seguem para dentro de cada relacionamento adulto. Quem cresceu num ambiente de amor inconsistente aprende que intimidade é perigosa, que confiar é se expor à rejeição. Quando a relação fica profunda demais, quando o outro começa a ver de verdade, o instinto é criar distância, e trair é uma das formas mais eficazes de sabotar sem precisar ter a conversa. Essas pessoas vivem com uma dupla personalidade afetiva: o adulto funcional que sorri nas fotos e o ser assustado que foge de tudo que é real, não por maldade, por medo, medo da solidão que paradoxalmente constroem com as próprias mãos. O traidor raramente é um vilão. Na maior parte das vezes, é uma pessoa que nunca aprendeu a sustentar intimidade sem entrar em pânico. Há ainda um fator que não dá para ignorar. Vivemos numa cultura construída para destruir a fidelidade. Apps projetados para manter você sempre procurando algo melhor. Redes sociais que transformam pessoas em vitrines de desejo. Estímulos a um clique de distância prometendo satisfazerem qualquer vontade naquele mesmo momento. Estamos todos condicionados à dopamina rápida. E a dopamina não foi feita para sustentar compromisso. Foi feita para caçar novidade. A repetição cansa, mas aqui está o que essa cultura não conta. Nenhum desses prazeres imediatos resolve o que está por baixo. Eles anestesiam por algumas horas. A pessoa acorda depois com o mesmo vazio. A traição nunca foi sobre você. Foi sobre o vazio do outro. Sobre as feridas não curadas que ele nunca teve coragem de olhar. Você estava disponível demais para alguém que não sabia o que fazer com tanto amor. Depois da traição vem o espelho, e ele não está na parede, está dentro. Para quem traiu, a consciência que dói não é punição. É sinal. A saída não está nas promessas automáticas nem nas justificativas baratas. Está na coragem de perguntar honestamente: do que eu estava fugindo? Que dor eu tentei resolver no corpo do outro que deveria ter enfrentado em mim mesmo? E nenhuma traição no mundo resolve isso. Ela só transfere a ferida. Para quem foi traído, reconstruir não significa perdoar rápido ou ficar por medo da solidão. Significa entender que o seu valor nunca esteve nas mãos de quem te feriu. Alguns recomeçam, não voltando ao que eram. Esse lugar não existe mais, mas construindo algo novo, com menos ilusão e mais verdade.